Programa Observadores. Patrocínio. Sinobras, a força de cada um constrói o desenvolvimento de todos. Bom dia, estamos começando agora mais uma edição do nosso programa Observadores, aqui na TV Correio SBT. Quero agradecer a você que nos acompanha aqui todas as semanas. Hoje eu estou tendo a grata satisfação de receber dois queridos amigos, o professor Hamilton Bezerra e a sua esposa Ângela Bezerra, ex-prefeito de Marabá, ex-primeira-dama do município de Marabá. E num reencontro com Marabá, que eles têm nutrido aí todos os anos, a gente conseguiu dessa vez trazê-los aqui para esse bate-papo. E a minha intenção, Hamilton, é porque a cabeça de vocês é muito rica, né, sobre o que vocês viveram aqui em Marabá, e hoje com uma possibilidade de uma outra visão, uma vez que moram fora do país, residem fora do país. E eu tenho certeza que não existe em vídeo nenhum relato de vocês analisando, falando do passado, falando como vocês veem o desenvolvimento de Marabá. E eu entendo que essa oportunidade aqui no Observadores, a gente está criando esse arquivo de vocês hoje, né, no momento atual, podendo analisar e falar um pouquinho da vivência de vocês, que é tão rica. Mas eu começo dando um bom dia. Professor, bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui presente e, primeiramente, eu queria dar um bom dia a esse nosso povo maravilhoso de Marabá, a equipe que está toda aqui presente. Obrigado. E agradecer também, obviamente, esse convite maravilhoso, né? Tá bom. Ângela, bem-vinda também. Muito obrigada por essa oportunidade, né, da gente também mostrar às pessoas de Marabá, Sim, né, a nossa passada por este município, né, chegamos aqui muito cedo. E dizer que também eu fico muito lisonjeada estar aqui com vocês, né, com a sua equipe maravilhosa, e para o povo de Marabá também, participando. Bem-vindos. Já vou começar jogando uma imagem aqui, que a gente vai falar bastante vamos recorrer bastante à memória de vocês. E como a minha primeira pergunta para vocês iria ser sobre como vocês vieram parar em Marabá naquela época, mas eu entendo que a história de vocês com Marabá começa aqui, na verdade. Começa no sim de vocês lá no casamento, quando vocês viram um casal, né? Porque a história de vocês com Marabá, eu entendo que começa, na verdade, aí na troca de aliança. E no fato de vocês terem escolhido Marabá também para criar a família de vocês. Exatamente. É uma história bem interessante, porque quando eu era muito jovem, eu casei com 23 anos, fiquei com 22. Eu 22. Foi. Nós éramos assim muito jovens. Nós fomos... Belém, né? Isso em Belém, ainda em Belém. Aí o americano, quando você tem a namorada na escola e casa com ela, eles dizem assim, a Ângela é sua high school sweetheart. Ou seja, é o seu doce coração desde o tempo escola, de colégio, né? desde a escola. E a Ângela, realmente, ela foi durante muitos anos, no tempo de colégio, a minha high school sweetheart, né? E namoramos, casamos. Isso em 1973 namorávamos. E um dos motivos que apressou o nosso casamento, por incrível que pareça, porque ela ia fazer direito, ela já estava estudando, e eu ciências contábeis. Mas a gente queria casar, mas todo muito jovem, liso, sem um tostão no bolso. Então nós resolvemos fazer licenciatura, eu em ciências sociais, e ela em letras e artes. Porque eu disse, Ângela, se a gente não tem dinheiro para casar hoje, na hora que se passar no vestibular para uma licenciatura, começaríamos a dar aula como um suporte de estágio em qualquer escola pública ou mesmo particular de Belém e já ganharíamos um dinheirinho, né? E isso aconteceu, Patrick. Foi impressionante, deu certíssimo. Foi. Fizemos a licenciatura. E fizemos um concurso, né? Na época, fizemos um concurso não, porque veio a faculdade, né? E com o advento da universidade, nós fazemos duas faculdades, né? Ela passou o direito para turismo, eu continuei com ciências contábeis e também a licenciatura. E no nosso momento, você podia acumular um bacharelado e uma licenciatura. Perfeito. Com um vestibular somente. Na realidade daquele momento. Na realidade daquele momento. Sim. Então, nós demos continuidade a essa ideia e saímos da universidade com 2 diplomas. Mas, resultado, eu me identifiquei, ela também, muito mais, como professor do que como
ou advogada, ou um cientista social, um bacharel, um pesquisador. Por isso que eu comecei com esse fato, porque é isso que traz vocês a Marabá, né? Isso foi que Mas antes da gente Marabá. falar de Marabá, eu queria que a Ângela falasse da turminha aqui, ó. Tá todo mundo aqui, né? Essa foto que muitas famílias nem têm, Verdade. uma foto dessa. Eu tenho muita saudade desse tempo, dessa foto, né? Que os filhos estão todos junto com a gente, estão em casa, você... Cita os nomes todos aí, pela ordem. O da frente é o Arthur. O Arthur morou muito tempo com a gente aqui em Marabá e ele aprontou muito nesse de Marabá. O Arthur aprontou muito. E foi, assim, um dos filhos o que mais conviveu com a gente aqui, ele e a Luana. A Luana é a que está de gravatinha ali, a Lorena está aqui e o Alexandre está em pé, atrás de mim, e o Hamilton atrás. Né? Todos viveram aqui, depois foram para Belém para estudar lá e hoje estão nos Estados Unidos. E hoje estão todos nos Estados Unidos, todos, graças a Deus, formados, né? Com suas vidas encaminhadas. E, graças a Deus, hoje a gente está, eu e ele, como nós começamos naquela foto bem assim, só nós dois. Vamos passar mais uma aqui para já mostrar a família já mais recente. Aqui, já, inclusive, no teu aniversário. Né? Essa aí foi uma... Essa foto é memorável, né? Porque essa fotografia aí, Patrick, foi a entrada do salão de festa do meu aniversário de 60 anos, que a família me ofereceu, foi muita surpresa, inclusive, porque muita coisa eu não acompanhei, que não deixavam eu acompanhar. Mas daqui de Marabá foram, eu acho que 30 pessoas. Muitos amigos, né? Foram prestigiar. Muitos amigos. Infelizmente, meu amigo Mascarenhas faltou. Foi a grande ausência, né? Foi a grande sentida. Aliás, muito sentida. Mas eu estava lá com um grupo aqui de Marabá, de amigos do peito, né? E com isso daí registrou-se essa imagem da família que ficou assim indelevelmente marcada entre nós. A cidade que vocês moram hoje, Ângela, é Coral Gables, é isso? Não. Nós moramos já em Coral Gables, nós moramos em Miami, moramos em Coral Gables, depois moramos em Kendall. E depois de Kendall nós estamos agora em Palm Beach. Mas tudo ali na mesma região. Tudo é Flórida, né? E tudo na região de influência de Miami. É uma hora de viagem. É uma hora, é como se fosse uma distância. Como se fosse região metropolitana, né? Isso. Mais ou menos Belém. Mais ou menos Belém, Santa Maria. Maria, não menos, eu acho. Aproximadamente Castanhal. Né? E estamos bem, graças a Deus. Quantos anos já dos Estados Unidos? 27. 27 anos. 27 anos é uma vida, né? Verdade. Uma vida de recomeço, porque lá é tudo diferente, né? Você tem que se reeducar, você tem que assimilar os hábitos e os costumes do povo de lá. Mas hoje totalmente enraizados, netos nascidos. Netos nascidos, famílias dando continuidade, já vai ser um braço da família Bezerra nos Estados Unidos, né? Que iniciou com a gente e vai perpetuar agora através dos netos, vamos dizer assim, né? Perfeito. Como foi que vocês vieram parar em Marabá? Como surgiu o convite? Sim, voltando àquela foto, né? Quando nós nos casamos, nós fizemos um concurso para o Ministério da Educação e Cultura e fomos designados para ficar num departamento chamado PREMEM, que seria Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Médio. O governo... Foi o governo Jarbas Passarinho, que era o ministro da Educação. Era o ministro. Então, o Jarbas esteve nos Estados Unidos. Deve entender que não existia SEDUC, então, naquela época? Não, existia SEDUC, mas a gente estava no MEC, né? O MEC era conveniado, esses programas eram todos de convênio com a Secretaria de Educação. Exatamente. Mas era o MEC que bancava. O MEC bancava tudo, inclusive bancava muito bem o pagamento dos professores, porque, de acordo com o programa, Patrick, que foi um negócio maravilhoso que o ministro Jarbas Passarinho fez, os Estados Unidos, eles sempre tiveram a educação profissionalizante. E ele foi lá e ele copiou isso daí e criou a Lei 5692/71. A memória. Olha a memória. Que foi... Lembra até o número da lei. Exatamente, que era a lei da diretriz de base da nova educação nacional, da reforma do ensino na época, né? E com isso daí, todos os professores que se formavam na época eram obrigados a estudar aquela lei e implantar o ensino profissionalizante. Por isso criaram o Programa de Expansão e Melhoria do Ensino, foi o PREMEM. E eu, modéstia à parte, no concurso, eu passei em primeiro lugar.
E a Ângela passou em segunda, foi terceira, algo assim. Também Não ela me lembro. era Não foi o primeiro, aí eu Não, a esqueci. gente estava com a cabeça muito fresca, porque recém-vestibulando. Sim. Então aquilo ali era brincadeira para a gente, fazer aquela prova e tudo mais. E com isso nós fizemos o curso com eles, aprendemos a trabalhar com as escolas profissionalizantes. Certo. E todo o material dessa escola, quando ela fosse montada na Amazônia, nós é que teríamos que ir pessoalmente montar, porque tinha, meu irmão, um cuidar da laboratório, implantação. uma loucura. Laboratório. Era uma escola modelo. Modelo. Tinha Altamira, Santarém, Rio Branco no Acre, Manaus, era um espetáculo aquilo. Sim. E nós fomos montar o colégio polivalente, tá? Sala de especiais de educação para o lar, técnicas agrícolas, técnicas comerciais, tudo de primeira linha, primeiro mundo, vamos dizer assim. E ficamos apaixonados. Foi isso que me levou a ser professor na acepção da palavra. Sim. Fiquei encantado com Aí aquele nós fomos mundo para novo, né? Altamira, designadas primeiro para ir Para montar o colégio Para montar Altamira. o colégio lá. Então lá chegou a ter o Premem. Sim, chegou a ter o Sim, Premem. Aqui ia ter também. Aqui ia ter. Certo. Mas aqui houve um problema político, mais ou menos, com o negócio de área e tudo mais. E o MEC se aborreceu e disse, não vamos implantar o Premem. Mas eu disse, eu quero ir para É lá. o tipo de parceria que até hoje existe, né? Vai lá o município da área e vem foi. o Ministério e constrói. Mas aí né? tinha uma confusão política. Como eu não estava enfronhado ainda na sociedade marabaense, eu não me liguei muito nisso. Isso passou ao largo. Depois é que eu fui pesquisar, perguntar para os Vocês vieram políticos saber da depois época, o que não vim tinha saber dado depois. certo. Exatamente. E com isso, quando a professora Maria Ivete Ferreira Soares, que era coordenadora do projeto Transamazônica pelo MEC e pela SEDUC, ela disse, ela gostava muito de mim e da Ângela, porque a gente sempre foi um dinâmico, né? Eu e a Ângela, a gente criava situações boas. E ela disse, meninos, vocês não querem ir? Meninos, 23 anos, meu filho, ó, 22 anos era menino. Era menino. Era menino. Vocês não querem ir para Marabá? E eu havia passado aqui de carro com uns amigos de lá de Altamira e eu amei a cidade. Brilhou os olhos. Impressionante, Patrick. Eu saí, vamos conhecer Marabá. Passamos em Marabá, entrei no Antônio Maia pela primeira vez, creio que em 73, mais ou menos. Por aí. Vou perguntar agora que ano é. Era, E 73. Marabá até então se resumia a Marabá A Pioneira. velha Só Marabá Marabá, Pioneira, não sim. existia nada de Não. Nova Marabá, de Velha Marabá, Cidade de Nova, Cidade Nova, não tinha. etc. Quando eu entrei no Antônio Maia, que eu olhei aquela avenida em duas pistas de rolamento, uma ainda, outra vindo, né? Comércio. Comércio, eu digo, onde isso aqui é a cara da Duque de Caxias em Belém, eu estou em casa aqui. E aí ela disse, vamos falar para a professora Ivete para a gente vir trabalhar aqui. Não tem o prêmio, mas a gente cria e tudo mais. Sim. Aí voltamos do Natal, conversamos com ela e ela disse, vamos programar. E assim aconteceu. Foi. Ela programou isso atrás de mim, no meu vácuo, vamos dizer assim, e da Ângela, não veio só eu. Jurandir do Rosário Varela, Ana Augusta, Reinaldo Rodrigues Marvão, Glória Marvão, Edna, a Edinha. Até para situar a turma de casa, né, o pessoal de hoje, era uma época que Marabá dependia muito de profissionais que vinham de fora, não é isso? não tinha Seja, né, professores. para INCRA, Era. para qualquer outra situação. Exatamente. Exatamente. Né, judiciário, né? Tudo. Primeira vinda do judiciário, você tinha que trazer o juiz de Belém, Era. vinha, passava a semana e voltava para Belém. Voltava. Era A exatamente. luz muito ia comum, embora, né? 9 A horas luz da ia noite, embora. o motor pifava, a gente Às ficava 11 horas sem luz aqui, muito Põe aqui a tempo. terceira foto aqui, por favor, Salatiel. Ó, isso aqui era Marabá, né? Da década de Olha 70. aí. Tá aí a Marabá da Tô década de vendo 70. aquela câmera ali. É exatamente. É isso aí. Exatamente. Essa é Vocês a encontraram Marabá. Essa é a aqui. Marabá. Aqui. Me atrevo a dizer, talvez alguns aí do 60 para 70. Né? Essa é a Marabá. Mas Marabá. essas tô vendo duas a aqui caixa mais, d'água mais ali. antigas aqui, da Escola Municipal, A escola talvez até mais municipal antiga, né? é bem antiga. Mas eu coloquei Mas para exatamente simbolizar isso É isso mesmo. Marabá de 70 para vocês voarem no tempo, viajarem no tempo. É essa a nossa Marabá antiga. A gente volta no tempo assim, revivendo vendo essas fotografias, né? Não, foi maravilhoso. Pessoal, a gente está Maravilha, conversando aqui maravilha. hoje com o professor Hamilton Bezerra, professora Ângela Bezerra, ex-prefeito de Marabá, ex-primeira-dama. Estão aqui hoje batendo esse papo com a gente, voando no tempo. Fechou o nosso Viajando, tempo aqui né? do primeiro bloco. Eu peço que você continue conosco, a gente volta já já após o intervalo.
De volta com Observadores aqui no SBT Marabá. Eu quero lembrar você de casa que os nossos programas anteriores estão disponíveis lá no YouTube. Basta digitar Observadores Marabá, que você acha com muita facilidade. Esse bate-papo também vai estar disponível a partir da terça-feira, tá bom? Na íntegra. Hoje a gente recebendo aqui essa dupla maravilhosa, esse casal maravilhoso. Professor Hamilton Bezerra, professora Ângela Bezerra, ex-prefeita, ex-primeira-dama de Marabá. E a gente está voando no tempo já aqui, tô gastando aqui a memória deles. É verdade. Eu vou pedir já para o Salatiel colocar outra imagem aqui, para a gente já seguir aqui, que tem muita coisa para a gente conversar. E olha aí o que eu resgatei aí. Olha aí. Olha aí, o arquivo do Correio. Nossa. O arquivo do Correio trabalhando aí. Até o dia desse Então esse aí está negócio, o nosso jovem prefeito, Hamilton Bezerra, sobre um carro de som aí, discussando com a turma, e aqui na foto da frente está até dando uma de repórter aí, fazendo uma entrevista aí. Fala aí, Hamilton. Só para situar o pessoal, o Hamilton foi o prefeito da redemocratização, né? Então a gente vinha ali de uma sequência de 5 prefeitos nomeados. Eleitos pela presidência da República. Nomeados pela presidência da República, e o Hamilton foi o primeiro prefeito eleito, né, depois disso aí, povo, já, né, na eleição, né, pública municipal, e assumiu no dia 1º de janeiro de 1986, ficando no governo até 31 de dezembro de 1988. Dá 3 anos de governo. Foram 3 anos. Não é 4 anos como é hoje. E o Hamilton de Brito Bezerra se elegeu pelo PMDB naquela época. Pelo PMDB. Exatamente. Né? Me lembro era que... o partido da redemocratização do país. Sim, era. Eu me lembro... Como foi que tu caíste nessa arapuca da política? O professor... É uma história longa, mas eu preciso... Ele vai falar Resume, como é que o professor Hamilton virou político, Hamilton? Veja bem, havia a possibilidade de se eleger um prefeito, porque na época a gente trabalhava com a campanha do Tancredo Neves, porque o Tancredo seria o presidente da República, terminou nem assumindo e assumiu o seu vice. E naquele momento, me lembra que a chamada da campanha do Tancredo eram 2 pinceladas na camisa, ou no outdoor, verde e amarelo, né? E chamava sobre a redemocratização do país, saindo os militares e entrando os civis no poder, né? E com o Brasil com um novo horizonte político, mais democrático, obviamente, surgiu também a possibilidade de caírem todas as áreas de segurança nacionais, que Marabá era uma delas, e as instâncias hidrominerais e todas as capitais dos estados. Então, como o Marabá entrou nesse processo, começou o momento político fervilhar aqui, né? Quem será o candidato? E eu fui chamado para saber se eu aceitava ser um prefeito pro tempore, para dar posse, por exemplo, passar o governo para o próximo eleito. Me disse se eu estiver errado, né? Mas eu mais ou menos lembro das minhas conversas com meu pai, ele me situando sobre isso. Eu entendo que aquele momento, embora fosse já um momento de democracia, ia haver uma eleição, etc., mas não havia muito clima para já vir logo como candidato alguém que fosse muito, que não fosse muito simpático, né, aos militares. Né? Então, assim, havia uma coisa ali no ar ainda de fragilidade do momento. Muita fragilidade. Então não havia clima para ouvir alguém que fosse muito crítico ao regime anterior. Nem muito ao mar. Ou tô falando besteira? Né? Não, isso não podia nem muito ao mar, nem muito à terra. Aí é que eu acho que entra o Hamilton, que sempre foi essa figura polida e muito contemporizador. Na época eu já estava mexendo com empresa, então eu já atingia uma parte considerável da sociedade do município. E também eu era diretor da 4ª URI, eu atingia uma outra parte que era do servidor público, nós tínhamos quase 3.000 funcionários, todos eles me respeitavam como seu chefe. Então eu partia do momento histórico, por sinal, onde meu nome era muito leve, em qualquer lado. Transitava em todos os meios da sociedade. Leve, exatamente. Entendeu? Envolvido com maçonaria, envolvido com Rotary Club, com Lions Club, do qual eu sou sócio fundador, fui o segundo presidente. Sim, Lions Clube Marabá. Lions Clube de Marabá. Então, com isso aí, o meu nome ficou muito leve. E eu não aceitei eu digo, não, primeiro que eu não gosto muito de política, né? Quer dizer, a política como uma ciência é fantástica. Mas né? quem foi esse que te puxou pelo braço? O primeiro que disse assim, vem cá, Hamilton, você cairia bem. Olha, quem me puxou pelo braço mesmo foi o Jader. Foi o Jader porque
Ele, na época, ele Então era governador. Exatamente. exatamente. E nós éramos contemporâneos do Colégio Parque de Carvalho. E ele disse assim, Hamilton, por que você não assume aquilo ali? Eu sou o governador do estado, como é que eu me encontrava com o Jader? Ele comprou a cobertura de um apartamento em Belém, no Antônio Maria Fidalgo, e eu comprei o 14º andar. Quem fazia a decoração do nosso apartamento era o engenheiro Camilo Del Duque, que fez nossa casa de Salinas. E quem fazia do nosso amigo Jader era o Aurélio Meira, que também era amigo da gente. Toda essa turma era colega do Parque Carvalho. Foi um negócio fantástico, nós éramos todos colegas. Sim. E aí ele disse assim, mas eu digo, Jader, eu não quero saber de política, eu não gosto de política, eu vejo aquelas brigas em Marabá, mas você vai se acostumar. Aquelas brigas aquelas horrorosas, confusões, aí você dá um abraço aquela história de mandar matar naquela época. Aí tinha violência também na época, entrava né? E eu tinha muito violência. medo de tudo isso, com 4 filhos, todos pequenos. E ele disse, mas deixa passar. E o movimento foi crescendo aqui em Marabá. Quando chegou um determinado ponto, que já estava insustentável, e ele disse para mim, disse, olha, é melhor a gente trabalhar isso de uma maneira muito mais objetiva a partir de agora, trabalhar inclusive para uma convenção, porque de repente vamos perder para a oposição. Porque assim, Aí embora você tivesse existente, mas você estava dentro do debate. Eu estava, eu participava do debate, encontrava com ele e tudo aconteceu. E tínhamos aqui o Chamon, que era vereador, muito bem conceituado, os dois, a Adelina e o Ademir Martins, muito bem conceituado, todos meus amigos fantásticos, né? Uhum. E um dia eu fui na Câmara, a gente batendo papo, um passando, e a Adelina com o Ademir e o Chamon estavam juntos, aí a Hamilton vem para cá e tudo mais. E eu acho que eles conversaram sobre esse tema, com certeza. E eles jogaram para mim. Eu digo, olha, com certeza, se você topar essa parada, como diz a molecada hoje, essa parada, né? Você vai ter apoio. Você vai ter nosso apoio e também um de nós 3 poderíamos ser seu vice. E aí pronto, aí a história foi pegando corda, apareceu o Saulo Rondon, apareceu o tio João nessa história, apareceu o doutor Sérgio Correia, e, do grupo empresarial de Marabá, que começou a engrossar esse caldo, e aí foi só eu seguir. Sérgio Correia, que viria a ser depois o primeiro presidente da OAB em Marabá, né? Exatamente, o doutor Sérgio Correia. Exatamente. E veio o Haroldo, era deputado estadual, né? O Plínio Pinheiro também. O governador... Haroldo, que já tinha sido prefeito também na época das indicações. O doutor Luiz Chaves, eu acho que era foi o governador antes, já também se dava muito bem com ele. E tudo seguiu como é que chama? No córrego da política, tudo foi andando junto, foi fluindo. Tanto que a oposição nem se preocupava muito em se manifestar. Eu me lembro que na oposição foi o Pedro Oliveira. Sim. Eu acho que o Pedro Oliveira, não me lembro o vice. O delegado. Era o delegado Pedro Oliveira. O outro era o Oswaldo Mutran. Ele que era eram os dois. Que chegou a ser o candidato mesmo. Que chegou a ser o candidato pela Arena, eu acho. Era assim, Arena, né? E foi uma campanha maravilhosa, teve alguns percalços, mas eu driblei os problemas que apareceram e eu fui eleito com 86% dos votos do município. Você sabe que o Lembra nosso... a população de Marabá naquela altura? Eu acho que Marabá tinha talvez... Era velha Marabá, né, praticamente, porque a cidade norte 50 do Horizonte era por aí, assim. Era o máximo. Eu me lembro que nós éramos, eu acho que 18 mil eleitores. Mais ou menos. Então dava uns 40 mil. Era, exatamente, 18 mil eleitores. Não, talvez mais, porque muita gente se abstém de votar, não vai votar. Não, com a Serra Pelada era muito mais, mas era uma população flutuante. Para hoje, 266.536. Imagina, olha a diferença, né? Uma diferença muito Vamos passar mais uma imagem aqui? Vamos lá, que tem muita coisa para a gente conversar. Tá bem aqui, inclusive é o quadro aqui que mostra os prefeitos, né? Eu botei a galera aí porque tu foste o 31º, né? Exatamente. Prefeito de Marabá. Então mostra ali a turma anterior, você recebeu o município das mãos do... É um marco que muda, Paulo, né? Paulo Bosco, do Jadão, do amarelo aqui para o verde é onde mostra a mudança, né? Dos prefeitos nomeados. Na verdade, aí tem um adendo a fazer. O Bosco Jadão, meu amigo Bosco, um abração para você. Está aí, vive, forte, né? Tá vivo. Encontro com ele na missa todo domingo. Bosco foi meu padrinho mestre. De maçonaria. Exatamente, nosso padrinho foi meu também, porque ele foi meu venerável mestre quando eu iniciei. E tem um adendo aqui, o Bosco, ele chegou até a me convidar para me assumir a prefeitura no lugar dele. Sim. E eu não quis, eu não concordei. E ele se retirou. Quando o Marabá se viu sem o prefeito, então vem o presidente da Câmara. E quem era?
Onias. Onias disso. Então, Onias que passou o governo para mim. Então, na verdade, quem a gente passou a faixa foi Onias. Onias, exatamente. Que aí não aparece, eu acho que aqui, historicamente, tem que ser consertado isso aqui, né? Certo, verdade. Isso aí eu acho que... Verdade. Isso deve ser o quê? De Google, alguma coisa assim? Essa é a tabelinha do Google. Então tem que ser consertado. Vamos passar aqui mais uma imagem. Aqui, eu coloquei isso aqui porque até hoje a enchente de 80, Ai, que a enchente de maravilha. 80, ela continua no imaginário popular. Continua. Então, assim, se hoje ela continua tão forte no imaginário popular, porque até eu naquela conto, época mais ainda. Era né? muito forte. Primeiro que vocês viveram ela, vocês já moravam aqui. Vivemos. E segundo, porque durante o teu governo ela continuava ali, né? O que eu quero saber de vocês é o seguinte, as pessoas sempre tinham aquele medo de que se repetisse, Sim. né? Sim, Cada ano, nossa, lá vem a cheia Sim. de novo, será que vai ser igual a 80? Sim, eu digo porque Diz aí, nessa Ângela. época a gente morava na Velha Marabá, Na 3 de outubro. na 3 de outubro. Era. Então, todo dia, quando o rio estava enchendo, principalmente próximo do dia 19 de março, que é o marco para São o José. enchente do rio, que é o dia Continua de São até José. hoje. Até hoje, Continua essa até é o hoje. Então, folclore eu fantástico, né? acordava de manhã... Ângela, hoje se diz o seguinte, me permite Sim. o parêntese, né? Que assim, o rio começa a encher em dezembro, janeiro, né? Aí ele tem uma alta ali em fevereiro, aí ele começa a baixar. Isso. E todo mundo na Velha Marabá sempre diz isso. Não, mas espera que ainda tem as Espera águas que de março. tenha as águas Que de é de março e o dia 19 de de São José. 19 de março, dia de São José. E exatamente. todo dia a gente olhava pela janela, na 3 de outubro, o rio estava ali. Aí ele vinha mais para cá. E a gente também, preocupado do rio encher, ao mesmo tempo a gente tinha esperança que ele não ia chegar lá. Sim. Na nossa casa. Olha o contraditório, né? E aí, às olhava o vezes, rio só um enchendo parênteses, e Ângela, pensava que ele não ia chegar Que é lá folclórico, na nossa né? casa. É bem folclórico. E às vezes o Jorge Salame, nosso saudoso amigo Jorge Salame, ele vivia em casa porque namorava com uma professora Floriza. Sim. E aí naquele momento ele passava lá achando que a gente estava com medo, né? Ele ia se prestar solidariedade. Mas a solidariedade dele era muito engraçada. Que ele dizia, HB, o negócio é o seguinte, o rio está enchendo, eu vou trazer para cá uma carne, nós vamos assar aqui no quintal enquanto a água não entrou e vamos esquecer a enchente, né? Aí eu dizia, Jorge, mas hoje me disseram que subiu o rio quase 1 metro, sei lá, dizia, mas foi de pontal ou foi de lançante? Eu dizia, o que é isso? Ainda tem isso aí? Tinha isso. Pontal era subindo assim, lançante era a água correndo. Se a água aumentasse aqui 3 metros, aumentava 3 metros de lançante, ou vice-versa, não tenho muita certeza disso. E com isso nós nos acostumamos com a enchente. E o E essa Ribeirinho sempre tem essa enchente, leitura da coisa. Tem. né? Essa Essa enchente leitura dava muito folclore. trabalho, porque Era. todo mundo tinha que mudar. E muita gente, né, mudava já com a água dentro de casa, tirando os móveis, botando naqueles Com um barquinhos. perfil de casas que não é o mesmo de prédios que não é o mesmo de hoje. Que, Não. que os Não. prédios têm segundo piso, terceiro piso. Lá era tudo térreo, Essa né? enchente de 80, eu lembro Ninguém tinha muito pra onde que ela jogar foi... os móveis. Não, pra não. cima. Ela foi pro 2º andar da Câmara Municipal. A Foi, gente né? passava de canoa na Velha Marabá. Na altura do 2º piso Na do segunda do Teve segundo negociação com a água. do Armazém Teve. Paraíba, né? Armazém Paraíba. Vamos jogar aqui mais uma imagem aqui, por favor. Isso aqui, né? Aqui começa a história começa a mudar pra gente aí de uma forma sobremaneira, né? Ah, sim. Não é isso? Ferrovia, A ferrovia, né? Assim como o exatamente. garimpo. Foi, o garimpo. O garimpo O garimpo. teve uma influência Isso, muito grande grande. no inchaço populacional que a gente começou a ter aqui nessa região, né? Na migração. Na migração. A ferrovia também, né? Também Não é trouxe, isso? Muita trouxe ferrovia. muita migração. Existe um mundo pra gente aqui antes de Carajás, antes da ferrovia e depois da ferrovia. Eu estou exagerando? Não. Não. Não é isso? E Corretíssimo. a gente sabe que o progresso, ele traz coisas boas para o município, mas ele também traz toda uma questão social Sim, que a cidade não está grande. preparada para enfrentar e tem que enfrentar. E vocês tiveram que lidar com isso naquela época? Também, não é isso? também. Era algo novo, né? Talvez hoje, pra gente analisar, né? A nossa relação com a mineradora tem que ser X ou Y. A nossa visão é uma hoje, né? Hoje Depois que é está tudo outra. estabelecido. Para vocês era tudo novidade, né? Muita novidade. Muita novidade. Esse presidente aí, eu acho que é o presidente... O João Figueiredo. João João Figueiredo e mais um Jade aqui. o Jade, Isso aqui isso aí é a tá inauguração da inaugurando ferrovia, da ferrovia. lá em Inauguração da Paraupebas, né? ferrovia Em em Paraupebas. 1985. É isso mesmo. Eu estava em plena campanha. Sim. Eu me lembro que o Jader saiu de lá e veio para cá para dar uma força na nossa campanha. Sim. 85. Já aproveitou a viagem Foi. e já... Já. Exatamente.
Essas duas fotos são emblemáticas. Tchau. Muito Aí, o nosso emblemáticas. arquivo aí do Correio. Vamos passar aí outra. Isso aqui também eu queria que vocês falassem disso, né? Isso aqui era a nossa estrutura de saúde, né? Ou seja, o hospital lá da 5 de Abril, né? Hoje o Hospital que Municipal. era o nosso hospital municipal, né? Lá da 5 de Abril, que hoje é o materno-infantil, né? Exatamente. Lá na 5 de Abril. E aqui o CESP, que é a estrutura que o governo federal trouxe para cá, não é isso? Exatamente. E que hoje, com o passar do tempo, virou hoje Hospital Municipal. Hoje é Hospital Municipal. Eu tenho um detalhe importante para falar sobre essa foto do CESP, é que a gente vivia numa carência tão grande de Saúde, na questão de saúde, de educação, porque nós somos um fruto dessa carência, né? Sim. Que viemos para cá para ajudar a Marabá a crescer em vários aspectos, entre eles a educação. E a saúde era tenebrosa, porque ninguém queria vir para cá, nenhum médico queria vir para cá. Quem vinha para cá, geralmente, eram médicos filhos de Marabá, né? Ou muito ligados à cidade, que vinham para cá. E a gente presenciava cenas assim bárbaras, né? De Sem ter um acidentes. avião UTI para levar alguém para algum olha, outro lugar, né? Era Sem ter terrível. estradas. Era Sem ter terrível. estrada. Tanto que nós tivemos os casos nossos assim, filhos. disco não muito emergente, quando tinha casos muito emergenciais, era. o DNR, ele tinha um aviãozinho. Tinha. Era Entendeu? um Então bandeirante, esse eu acho. era um bandeirante, não me lembro o que. Era um Mas ele bandeirante. tinha um aviãozinho. Então quando tinha esses casos extremos, o DNR cedia o avião para levar pessoas. Pra levar. Mas mesmo assim, para levar em condições precárias. Não tinha estrutura de UTI. era uma maca. Vamos ver se sobrevive ao voo. Isso é né? maravilhoso, essa UTI no ar aí que existe hoje, né? Era uma situação difícil. Vocês lembram de que ano é o CESP? Ah, não me lembro, mas é muito antigo. O Muito CESP é um antigo, dos porque primeiros. nós já já estavam chegamos e encontramos Não, eles já lá, estavam né? Já estavam aqui. estava. O CEP já existia. Já, quando Lembra nós o que chegamos. significava o CESP? Na 5 de abril. O que significava o CESP? Era Lembra? serviço pela CESP, Serviço Especial de Saúde Pública. Saúde eu acho. Pública. Que era a É isso estrutura do governo federal, né? Exatamente, que depois foi criada a fundação. Né? Que depois, patrimônio que depois foi herdado pelo Hospital Municipal, né? Quando municipalizado. Exatamente. Era exatamente. Isso mesmo. Vamos ver outra imagem aqui, por favor. Estou gastando a potencial Olha o de Marabá, memória deles aí, dois. olha a barraquinha ali. E aí Marabá se Olha que desenvolveu. Vocês foram maravilha. embora, foram cuidar na vida de vocês. Marabá É, cresceu. E Marabá foi crescendo, né? A orla passou daquilo ali para isso aqui, Maravilha. da ponta aqui, né? Maravilhosa. exatamente. E até com uma estrutura de encontro, para ver ali o uma coisa encontro bem dos rios, diferente. né? O encontro Uma dos orla, rios, né? uma orla maravilhosa, né? Que hoje você maravilha. pode sentar ali, apreciar o Sim, pôr do sim, sol, ver aquela coisa maravilhosa do Foi pôr do sol anteontem, não foi que maravilhoso. nós fomos dar a volta por lá? Aquilo tá maravilhoso, né? Foi. Ali. Vocês acham, eu queria que a Ângela falasse primeiro isso, cresceu, olhando por essa parte do desenvolvimento urbano mesmo, cresceu muito rápido ou você acha que já poderia estar mais à frente que isso? Não, eu acho que tudo tem seu tempo. Entendeu? Então, eu acho que Marabá foi desenvolvendo à medida das necessidades do povo. Sim. Entendeu? E Marabá se tornou essa cidade aconchegante, em primeiro lugar aconchegante, né? Que as pessoas têm vontade de vir para cá. Sim. E eu acho que ela cresceu, E vocês de sim. voltar, como sempre voltam, né? Sempre, O carinho continua sempre. Não, Ah, nós gente. fomos embora, né? Mas o nosso coração ficou aqui. Foi. Porque foi aqui onde tudo começou na nossa vida. Nossa, Nossos mas amigos começaram é uma referência, aqui. Marabá, para nós. É uma referência muito grande, Na nossa né? vida, né? Quando os meninos vieram agora, eles voltaram impressionados. Por quê? Porque nós, eu e o amigo, Os meninos que ela nunca... fala, os filhos, hoje de adultos, né? Mas as crianças. Os pais a gente nunca cresce, Não, as crianças. E eles voltaram e eles tiveram a oportunidade de ouvir de todos os nossos amigos como era a nossa vida aqui. Sim. Entendeu? Quem foi o pai, o que o pai fez, a mãe fez. Eles não tinham isso, porque eu e ele nunca falamos. Então, eles conseguiram ter essa visão, não minha dele, mas das pessoas que estão aqui e que conviveram com a gente, que sabem, né? Então, foi sabido que no Marabá nós chegamos naquela época, Marabá hoje é outra Marabá. Sim. Uma Marabá muito bem equipada, hoje Marabá tem tudo, praticamente, tem tudo. Aeroporto com um voo comercial. Não tem isso, aeroporto com voo comercial, não tem nada a desejar, sabe, para outros lugares. Não, Marabá
Marabá, aqui é meu lugar. Foi o nosso slogan. Gente, ela está claramente emocionada, a gente percebe no olho marejado, e eu fico feliz de estar proporcionando esse momento aqui, da gente voar nessas memórias aí e estar registrando isso. A gente já foi mais um bloco, né? Você que ligou a TV agora, a gente está conversando aqui com o professor Hamilton Bezerra, a professora Ângela Bezerra, num bate-papo maravilhoso aqui, falando das memórias deles. E ainda tem muita coisa para a gente conversar, eu peço que você continue conosco. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já, aqui na telinha do SBT. De volta com Observadores, aqui na telinha do SBT. Hoje a gente está recebendo aqui esse casal maravilhoso, professor Hamilton Bezerra, professora Ângela Bezerra, ex-prefeito de Marabá, ex-primeira-dama, e sempre estão aqui pela cidade, né? Embora hoje morem fora do país, nos Estados Unidos, como o Hamilton colocou já há 27 anos, mas nunca cortaram esse cordão umbilical com a cidade. Eu estou aproveitando eles aqui para a gente falar aqui de memórias do passado, desenvolvimento de Marabá. E eu vou pedir para o Salatiel colocar mais uma imagem aqui para a gente. Qual que é a próxima que tem aí, Salatiel? Que a gente já estava falando aqui, terminamos o bloco anterior falando do Marabá de hoje, né, Ângela? E aqui eu coloquei um avião para simbolizar, né, a aviação comercial hoje aqui, né, com voos diários. Continua, Marabá continua sendo o único aeroporto para 37 municípios, no universo 37 municípios, né? Outros têm outros aeroportos menores, mas eu digo de aviação comercial, né? Diária. E aqui as pontes, né? Que são também ferroviárias, exatamente, situação de desenvolvimento de Marabá. Ali a duplicação da rodovia da Nova Marabá. Eu queria que você falasse, Hamilton, sobre como se deu, de uma forma bem sucinta, que eu sei que é uma conversa longa, mas como se deu essa expansão de Marabá. Porque vocês chegaram aqui quando Marabá era só o núcleo Marabá pioneira e participaram também dessa expansão para a Cidade Nova e Nova Marabá, que o meu pai sempre fala que as pessoas vieram morar para o lado de cá, né, amarrada, né? Não gostava. Era o poder público querendo dar um pedaço de terra para ele vir para cá, e a pessoa dizia assim, não, eu vou para aquele meio de mato. Exatamente. Eu penso assim, Patrick, Marabá teve assim, Marabá foi fadada ao crescimento, né? Até por sua situação geográfica. Se a gente for pensar de maneira bem sucinta, são 3 cidades, né? Porque esses 2 rios, eles fazem esses 3 núcleos, né? Dividem. Então, por si só isso, já contribui para que você pense em ter uma casa para o lado de lá, uma casa para o lado de cá, chamar parentes, família, para poder ajudar nesse crescimento. Mas o que eu acho mais ainda é que esse boom de Marabá, ele começou com o advento, com a descoberta da Serra Pelada. Naquele momento, né, que foi, me parece que um pouco, em 79, por aí assim, 79, Marabá vivia pacatamente, todos não moravam na velha Marabá e tudo mais. O que aconteceu a partir daí foi que quando Marabá descobriram Serra Pelada, houve um fluxo migratório imenso para cá. Milhares e milhares de pessoas. Marabá não suportava aquilo tudo. E essas pessoas foram se localizando na cidade, foram para Serra Pelada e assim Marabá foi crescendo. Mas bem antes, quando houve o Haroldo Bezerra, era o prefeito, em 74. Só para situar o povo de casa, nós estamos falando do momento pré-Paraupebas, Curionópolis, tudo ali era Marabá, tá? Então, tudo era Marabá. Quando ele cita Serra Pelada, ele está falando município de Marabá. Tudo, exatamente. Então, assim, embora geograficamente, né, a serra esteja mais distante aqui da área, mas a sede do município era aqui. As pessoas quando chegavam vinham para a sede do município. Tudo era em Marabá e era a velha Marabá, que era a sede do município. A velha Marabá era uma espécie de caixa de ressonância do município de 33 mil quilômetros quadrados. Na época, muito chão. Então, muito chão, tudo aquilo acontecia. Quando eu fui prefeito, por exemplo, desculpem, eu sempre achava que tecnicamente era impossível você administrar uma cidade que tinha Paraupebas, Água Azul, Serra dos Carajás, muito grande. Curionópolis, Eldorado, era muito grande. Murumu, Matrenchã. Isso. Então, bem antes, em 74, quando o Haroldo veio, nomeado pelo doutor Aloysio Chaves para ser prefeito de Marabá, teve logo uma enchente. E o Haroldo não tinha experiência
administrativa, nem política, para poder administrar aquele caos que ele viveu. Marabá encheu muito em 74. Foi uma enchente que nós tivemos que atrasar as aulas, porque cedemos toda a nossa rede escolar da Velha Marabá para virar abrigo. Então, quando a enchente baixou, o Haroldo ficou assim muito chocado, foi ter com o governador e aí começou a história de fazer a proibição de retorno para a Velha Marabá, principalmente a Santa Rosa, naquele tempo, da população que saía para pegar outros abrigos, e o rei Mei, na época, foi da Sudã, e ele foi designado para coordenar um projeto chamado Nova Marabá, que indenizava as fazendas da área para poder lotear, e se criou uma sendo a maior delas, que ocupava grande parte do Nova Marabá, do Miguel Pernambuco, exatamente, né? Que foi indenizada do Miguelito, do hoje vereador Miguelito. Isso aí foi também o motivo desse boom, tá? A Serra Pelada foi um complemento de tudo isso, inclusive para o crescimento econômico. Os dois fatores Esses foram dois fatores muito importantes que, historicamente, como eu sou professor de história, se eu fosse voltar à aula hoje, ou na universidade, ou mesmo no segundo grau, eu daria uma aula assim. Vamos, né? Coloca mais uma imagem bem aqui, por favor, Salatiel. Vamos passar. Ângela, e aí a antiga prefeitura, né? E a antiga Câmara, prefeitura, o Palacete, hoje a Câmara foi para outro canto, a prefeitura foi para outro canto. Hoje é o museu, né? Hoje é o Museu Municipal, que eu sei que vocês já até tiveram uma visita também. Já tivemos. Como é que foi para você esse reencontro e ver o Palacete hoje como um museu para Marabá? Olha, foi uma emoção, porque você entra ali, aí você consegue filme, né, que passa na cabeça da gente. Na sua mente, né? Ver, né? Seus olhos veem um filme com a história de Marabá, de todos os momentos, de todos os períodos que foram vividos. Ali está contando tudo. Foi uma ideia excelente criarem esse museu, né, para contar a história do município. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Muito interessante. Parabéns aos idealizadores. Vamos passar aqui mais uma. E aqui, Hamilton, eu coloquei também eu queria que você falasse também hoje, como é que é hoje encontrar, né, Marabá, continua, a gente falou da influência da ferrovia, né? Ferrovia. Ela continua influente e a ponto da gente estar hoje abrigando essa obra aqui, que aqui já é o canteiro de obra da nova ponte. Da nova ponte. Sobre o Rio Tocantins. Estive lá. Uma ponte na qual a mineradora, que eu não preciso citar o nome, né? Ela tá envolvendo um orçamento da casa de 4 bilhões de reais. Né? Para construir essa... Daí a gente tira o que é hoje a importância desse modal ferroviário para a operação dela, de mineração, né? Eu olho as duas imagens, por exemplo, eu vejo nessas duas imagens exatamente um ponto culminante do crescimento do município. A ferrovia, né? E a necessidade de se construir uma nova ponte. Porque... Me permite um parêntese, nesse meio tempo, eu calculo que a gente não tem um número exato sobre isso, mas eu calculo que a gente deva ter transferido para aquela região ali de São Félix e São Félix Morada Nova, pelo menos 25% da população de Marabá, desses 266 mil, né? Ou seja, um quarto dessa população está daquele lado ali. Por que eu dou essa certeza? Porque lá foram construídos residenciais do Minha Casa Minha Vida. Exatamente. Né? Exatamente. Então, grande parte da nossa população mais carente foi transferida ali para 4 residenciais que foram construídos ali. Né? Então, assim, seria incabível a gente pensar uma construção de uma nova ponte ferroviária e a não construção de uma ponte rodoviária. Exatamente. Tanto que a Vale sabe disso e, logicamente, ela está fazendo um favor, né? Claro. Lógico, ela seria incabível ela construir uma nova ponte ferroviária e não ter esse retorno para Marabá de uma nova ponte. Então, quando a gente está falando aqui de nova ponte, nós estamos falando, na verdade, de 2 pontes. Ela vai construir uma só rodoviária e uma só ferroviária. Exatamente, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, exatamente. E essa vai continuar ou não? A outra continua. Ela continua. Mas vão dividir o tráfego. Essa mobilidade social que a gente vê que sai daqui e se transfere toda parte dela para o São Félix, é exatamente o resultado dessa explosão demográfica do município. Né? Que isso vem através também, eu sempre defendi essa tese, da fama de Marabá, de crescimento e de enriquecimento fácil. É muito impressionante como, não é só aqui no Pará, não, mas no Sul, quando eu falo que eu sou de Marabá, as pessoas dizem, mas lá corre muito dinheiro naquela região, porque as pessoas nunca esqueceram o garimpo,
nunca esqueceram o ferro de Serra dos Carajás, nunca esqueceram a Serra Pelada e outros garimpos adjacentes que tem por ali. Tem então, outro fator, Hamilton e Ângela, que muita gente veio para cá e veio muito nessa coisa da aventura, né? Então, assim, como eu não sei o que vai ser, eu vou sozinho, depois eu volto para buscar minha família. Que não foi a mesma coisa que vocês fizeram. Você viesse e trouxe a Ângela. Mas, assim, muita gente veio nessa toada, foi ficando, constituindo uma nova família aqui. Sim, né? sem dúvida. E aqui construindo sua vida. E se desligando da vida anterior. Eu conheço Isso é uma história também muito comum. Eu conheço gente até hoje, que são nossos amigos, que vieram para cá no tempo de Serra Pelada, inclusive rapazinho, que casaram com moças marabaenses e estão com as suas famílias aí. Não vou nem citar nomes, mas nós fomos almoçar na casa de um deles, não foi? Professor, sabe, aquele abraço, sabe, pessoa assim muito, muito carinhosa, muito carinho com a nossa família. Vou fazer um almoço domingo lá em casa, só para vocês dois, e muito bonito, cara, chama a mãe, chama os filhos que já estão tudo casados, sabe? Isso emociona muito, porque você quando planta amor, você só colhe amor, não tem jeito, né? Vocês estão tendo esse retorno hoje em dia. Muito grande. Muito. Isso é impagável. Salatinha, vamos jogar mais uma imagem, tem muita coisa pra gente conversar aqui ainda. E aí porque eu tava querendo chegar nessa imagem aqui, que você tava falando agorinha sobre isso. Você sofreu essa pressão aí, né? Ou seja, né? Foi, deixa eu dar uma as olhada. vilas estavam lá, a sim. Vila do 40 e a vila lá no pé de Carajás, né? Que deu origem a Paraopebas. Foi. E a gente tem aqui uma manifestação aqui, ó, que a emancipação seja liberada, né? Então eles aproveitaram aqui um 7 de setembro para fazer essa manifestação aí, ó. No desfile. Que emancipação é essa aqui? De Paraopebas, né? Paraopeba, passei Ali emancipado. aqui a gente tem uma imagem da vila de Paraopebas, né? Tá aqui um fusquinha aqui. Exatamente. Era isso aí, chão batido e casinha de madeira. E aqui eu já imagino que já seja o segundo momento, já talvez ali logo depois da emancipação, né? Já percebe ali um arruamento, umas coisas mais organizadas. Já estava bem maior. Esse tempo aí foi um tempo muito crucial para a Prefeitura de Marabá. Como eu falei, tecnicamente, politicamente, era impossível você administrar uma área de 33 mil quilômetros, mal que o Líbano, pronto. Sim. Nós, o Marabá Sem era estradas. um Líbano. Sem estradas pra Sem cá. estradas. O Mozart da Vale do Rio Doce, eu acho que ele ficava até com pena de mim. Então ele dizia, Milton, quando você quiser visitar uma área distante, eu cedo um helicóptero. Ele cedia helicóptero, saía daqui para Água Azul e olha, voando para chegar lá, pernoitava lá, fazia reuniões e voltava para Carajás. Aí de Carajás eu vinha de carro para cá, ou então eu já vinha direto para cá. Então era muito complicado. Então nesse momento, por exemplo, que começou a surgir esses movimentos de emancipação do município, eu te confesso que eu não podia falar, né? Mas aquilo para mim era um alento, porque eu via aquele movimento de baixo para cima surgindo e eu não podia fazer com que ele fosse de cima para baixo, porque eu seria queimado pela sociedade, né? Ninguém ia entender. Hoje todo mundo entende. Eu estou te dando voz nisso, porque ainda hoje, muita gente fala isso. Mas por que Marabá, na época, perdeu Carajás, deixou perder Paraopebas? É uma coisa, você não tinha como segurar isso, não teria como segurar isso. Patrick, só para você ter uma ideia, a renda do município não era tão pequena, mas eu pulverizava recursos. Era um pouquinho para Paraopebas, que precisava já muito mais até que a velha Marabá. Era um pouquinho para Curionópolis, um pouquinho para Serra Pelada, um pouquinho... Era terrível, gente, um negócio desse. Você não conseguia trabalhar. Era um trabalho de governador. Era um trabalho de governador. Eu dizia isso mesmo. que eu era um governador de um estado com recursos de prefeito. Com recursos de prefeito. Salatiel, joga lá para a última foto, a última de todas. Isso, porque o nosso tempo está esgotando, né? E eu não queria deixar de falar disso aqui. Tem muito assunto. Aqui a gente tem duas coisas aqui, Ângela. A gente tem primeiro, vocês dois são católicos, né? Sim. E é uma das coisas que traz vocês aqui. Você sempre vem aqui nessa época mesmo, né? Deixam para ter esse reencontro com o Pará nessa época do Sírio. E aqui tanto representa o nosso inchaço populacional, como representa também o tamanho que essa festa foi ganhando ao longo dos anos, né? Essa festa religiosa, que é o Sírio, da qual vocês também têm uma enorme devoção, né? Participação. E esse ano vocês estão tendo a possibilidade de vão levar a imagem para Miami. Conta essa história aí. Peregrina, né? Como é que surgiu a Nossa Senhora de Nazaré em Miami? Né? Eu tenho
um grupo de oração que toda semana a gente reza o terço, o rosário. Comunidade de brasileiros? Sim, nós somos 24. Tá. Toda semana a gente reza o terço. E lá era sempre difundida a Nossa Senhora Aparecida, porque a missão de que está lá, católica brasileira, é ligada à Nossa Senhora Aparecida. E eu comecei a introduzir Nossa Senhora de Nazaré no grupo, entendeu? E algumas minhas amigas, inclusive, ficaram muito devotas e receberam milagres, né? Isso foi um estímulo muito grande. Aí eu comecei a dar a imagem da Nossa Senhora de Nazaré. Falar do Círio. Falar do Círio, levava filmes, fotografias. Imagens. Né? Imagens da Berlinda da Santa. Sempre quando eu volto daqui, eu sempre levo alguma coisa, né? Agora para o Círio de lá. Então, assim que surgiu a devoção, lá em Miami, foi através desse grupo de oração e dessa introdução de Nossa Senhora de Nazaré. Porque eu casei na igreja de Nossa Senhora de Nazaré, na Basílica de Nossa Senhora de Nazaré. E sempre eu tive com Nossa Senhora de Nazaré, assim, uma intimidade muito grande, minha com ela. Sim. É a minha grande mãe, é quem está do meu lado. E nunca deixei a minha santinha, né, ficar decepcionada comigo, né? Pelo contrário, eu procurei levá-la para ela ser mais divulgada ainda, ser mais conhecida. Com isso, veio a pandemia e a gente dentro de casa, eu passei a fazer manto, a costurar manto para Nossa Senhora de Nazaré. Manto para as imagens. Manto para as imagens. As santinhas que eu dei para minhas amigas todas, eu comecei a fazer os mantos e doar para elas também. Aí, quando foi este ano, eu tenho uma amiga que ela é assessora, né? A Selma Lopes, ela foi minha sócia na Castu. E ela é assessora do secretário de Cultura e Turismo, do Helder, né? E, através do consulado brasileiro, a gente conseguiu fazer essa negociação com o governo do estado para levar a Santinha para lá. Envolvendo a diocese, né? não foi? Através envolvendo a diocese de Nossa Senhora de Nazaré. Ela está indo dia 15, inclusive eu estou indo no mesmo voo. A mesma imagem do Círio. É a Santa Peregrina. A Santa Peregrina. Ela está indo dia 15, eu estou indo também nesse voo para Miami. Ela vai ter várias homenagens lá na comunidade brasileira de Margate, que é o lugar onde tem a maior concentração de brasileiros lá. E a igreja é brasileira mesmo, né? E o Círio será a primeira procissão do Círio de Nazaré em Miami. Então é um momento histórico. Vai ser no dia 19 de novembro. Que é o domingo, né? Que é o domingo. À noite. Parabéns pela iniciativa. Eu quero ver as imagens já sobre isso. Gente, o nosso tempo estourou. Estouramos de todas as formas. Eu só tenho tempo mesmo para me despedir de vocês. Professor, uma honra tê-lo aqui. Que ótima conversa. Fico feliz a gente ter registrado esse bate-papo com vocês aqui hoje. Muito obrigado, Patrick. Eu quero mais agradecer essa oportunidade maravilhosa de dar essa entrevista, esse bate-papo maravilhoso, contraído. E dar um alô para o nosso povo aí maravilhoso, que eu sempre digo que eu saí de Marabá, mas Marabá nunca saiu de dentro da gente, né? Obrigado mesmo. Tá aí, Ângela, obrigado. Obrigado também. Eu fiquei muito emocionada no seu programa hoje. Você, inclusive, percebeu. Mas eu tenho, assim, Marabá dentro do meu coração e eu acho que hoje, vendo como Marabá está, eu só tenho que agradecer por ter chegado aqui. Agradecer por ter vindo para cá em 1974 e ter permanecido até hoje. Né? Aí, obrigado a você que também está nos assistindo, né? Com certeza, muitos amigos que acompanharam essa história de vocês. E a você pela oportunidade da gente também contar um pouco da nossa história, né, para as pessoas. E estamos aqui, né? Graças a Deus, estamos aqui nesta cidade maravilhosa, com este povo maravilhoso. E vamos que vamos, né? Tá aí. Para frente. Gente, conversamos aqui com a professora Ângela Bezerra, Hamilton Bezerra.
Um ótimo bate-papo, espero que você tenha gostado. Volto a lembrar, quem gostou, pegou pela metade ou quer rever esse nosso bate-papo aqui, vai estar no YouTube, em Observadores Marabá, a partir da terça-feira, tá? Um ótimo domingo a todos e até semana que vem aqui no SBT. Programa Observadores. Patrocínio. Sinobras, a força de cada um constrói o desenvolvimento de todos.